Olá, eu sou o reverendo Cleito Oliveira, do canal Teoptaco, e há um tempo atrás eu fiz um vídeo no canal dizendo: você não é reformado, você é monergista, talvez. Por que eu estou querendo dizer isso? Hoje, o movimento evangelicalista brasileiro, eles têm agora, tem surgido, tem aparecido, a confessionalidade reformada. Pelas pessoas terem lido um pouco mais, descoberto alguns movimentos teológicos, eles acabaram descobrindo a soterologia calvinista. O que é a soterologia calvinista? Basicamente são os 5 pontos do calvinismo. E por achar que crê nesses 5 pontos, as pessoas começam a dizer que são calvinistas. Então, não é bem assim. Eu expliquei isso no vídeo. Você é monergista. Você acredita o quê? Que a salvação parte somente de Deus e por Deus. Não há nenhum tipo de participação humana na salvação. Isso nós chamamos de soterologia. Mas ter uma soterologia calvinista, ela não faz com que você seja um reformado. Um reformado, ele é essencialmente confessional. O que eu quero dizer com isso? A fé dele é intencional, a fé dele é algo visível, palpável, que segue alguns padrões. Então, a fé reformada, ela vem baseada nos documentos que foram feitos na época da reforma, desse movimento da reforma. Por isso o nome reformado. E nós temos aí vários movimentos na história, Nós temos aí o movimento luterano, mas com uma diferença de 4 anos ali, em 1517 a 1523, poucos aninhos de diferença, estava havendo ao mesmo tempo o movimento zwingliano, só que em locais diferentes. Então, depois do movimento zwingliano, veio propriamente o movimento calvinista, e o movimento zwingliano e calvinista, eles se divergiram sobre alguns aspectos. Então, nesse movimento calvinista que surgiu também o nome Igrejas Reformadas. Então, logo depois, nesse mesmo tempo, também surgiu o puritanismo e os movimentos anabatistas, que por sua vez surgiram os anabatistas radicais, E os anabatistas pneumáticos. Depois vem aí os movimentos do Menossaimos, que é o movimento menonita. Logo em seguida também vem o movimento wesleyano, e por aí vem os movimentos pentecostais. Então é uma sucessão de acontecimentos na história, mas nós estamos parando aqui no começo das igrejas reformadas, mais propriamente as continentais da Holanda, onde que essencialmente esse é o movimento, digamos assim, mais reformado que existe, digamos assim. Porque eles mantêm as mesmas tradições, posteriormente a Calvino aí. Então nós temos a confissão aí, que foi a confissão belga, com o Guido Debré, e outros documentos, que são o Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort. Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui, ó. Por que o reformado? O reformado ele é essencialmente confessional. Nós confessamos esses 3 documentos, que é chamados das 3 formas da unidade das igrejas reformadas no mundo. Então, para ser essencialmente reformado, você confessa as 3 formas da unidade, tá? Originalmente, também um reformado ele é pedobatista. Originalmente, um reformado também, além de ser pedobatista, ele é pactualista. E o seu culto ele é regido por uma determinada posição em relação ao culto. Nós temos um princípio que regula o culto. E, acima de tudo, também um reformado, realmente reformado, como eu disse, se ele é da origem reformada calvinista, ele também segue digamos assim, a uma ceia diferente da maioria, diferente de Zwingli, diferente de Lutero e diferente também do movimento anglicano e do movimento luterano, Então nós temos aí 3 perspectivas de batismo, que é o substancialista, consubstancialista, o memorialista e nós que somos virtualistas calvinistas, Então nós seguimos aí
esses princípios. Então, essencialmente, a nossa ceia, ela é diferente também. Ela é diferente em todos os seus aspectos. Assim como o batismo também, o pedobatismo também é diferente em todos os aspectos. Nós batizamos criança não aos moldes da Igreja Católica. Nós batizamos as crianças pela teologia pactual, ou seja, é uma representação, tá, propriamente dita, em Abraão a respeito da circuncisão, ou seja, a circuncisão se tornou batismo, bem simples, tá? A circuncisão se tornou batismo e a Páscoa se tornou ceia do Senhor. E nós enxergamos sobre essas perspectivas, que a gente chama de teologia pactual ou teologia do pacto, nós enxergamos então o mundo de forma diferente. Então, essencialmente, essas são as principais características de um reformado. Quando você decidir ser um reformado confessional, então você vai precisar das 3 formas da unidade, entender a teologia pactual, entender verdadeiramente o que é pedobatista, e os cultos, os nossos cultos, seguem também a um padrão, o princípio regulador de culto, muito parecido até com o padrão das igrejas presbiterianas do Brasil, as verdadeiramente reformadas. A diferença entre nós, né, os calvinistas reformados, das igrejas reformadas do Brasil e o movimento presbiteriano é em relação aos documentos, mas os documentos são muito parecidos, né? Eles têm os símbolos de fé, os cânones de Dort, então eles têm o símbolo de fé dele é o catecismo maior e o breve catecismo. Eles têm um princípio regulador de culto, são pactualistas, também tem a teologia pedobatista também, e a ceia também deveria, né? Eu não sei se isso é um consenso, né? Eu não consigo saber se isso é um consenso. Mas também a questão da ceia virtualista. Então, se você quiser conhecer mais, quiser saber mais, pergunte. Procure se informar, procure uma das igrejas reformadas do Brasil, pergunte para mim, pergunte para o canal Teu Pitaco, nós teremos o maior prazer em respondê-los. Ou seja, ser um reformado não é só acreditar nos 5 pontos do calvinismo, é muito mais do que isso. Esse é o canal Teu Pitaco, mais uma vez falando sobre teologia, sobre assuntos diversos. Compartilhe, dê visibilidade a esse canal, nos ajude se inscrevendo. Um abraço para todos e até a próxima.